A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias apresenta A Igreja no Mundo, abril de 2026. A seguir, o mistério do sino de Nauvoo é solucionado e depois de 180 anos, ele volta a soar, simbolizando a amizade entre religiões diferentes. Vitrais feitos à mão permitem que uma nova luz brilhe no templo de Salt Lake. Mas antes, é um momento de crescimento expansivo. Os líderes recém-chamados da igreja iniciam um novo ano de restauração contínua. Ser presidente da igreja é algo novo. É uma responsabilidade muito sagrada e estou tentando aprender a assumi-la. O que me sustenta é o fato de que o Senhor me preparou e agora me chamou para fazer algo. E não me esquivo desta responsabilidade. Após o falecimento do presidente Nelson, Dallin Harris Oaks foi anunciado como o 18º presidente e profeta de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, em 14 de outubro de 2025. Aceito com humildade a responsabilidade que Deus colocou sobre mim e entrego todo o meu coração e alma ao serviço para o qual fui chamado. O presidente Oaks chamou Henry B. Eyring e D. Todd Christofferson para servir como primeiro e segundo conselheiros na primeira presidência. No dia seguinte, eles se reuniram para uma entrevista com a premiada jornalista Jane Clayson Johnson. Que conselho você tem para as famílias hoje, como novo profeta? Todo o propósito da vida mortal é nos preparar para um destino celestial em uma organização familiar. Meu convite não é apenas vir e ver, é vir e ser. A mensagem realmente é: Jesus Cristo é o caminho. Iniciando seu ministério, o presidente Oaks viajou para Burley, Idaho, onde dedicou seu primeiro templo como presidente da igreja. Ele também visitou a Universidade Brigham Young, onde proferiu seu primeiro discurso público como profeta, no campus onde serviu anteriormente como reitor da universidade. Com a consagração e liderança desta comunidade, a BYU se tornará a grande universidade do Senhor. Não a maneira do mundo, mas a maneira do Senhor. Após seu discurso, uma placa foi apresentada com uma inscrição de seu discurso. Ela ficará ao lado de outra placa com uma citação tirada da dedicação do Carillon Bell Tower da universidade, feita pelo presidente Spencer W. Kimball. E como parte desta época de Páscoa, a igreja lançou vídeos com foco no amor maior de Cristo e uma mensagem especial de Páscoa da primeira presidência. O sacrifício expiatório e a ressurreição de Jesus Cristo são a prova suprema do amor de Deus. Para ocupar o chamado vago em novembro e após o falecimento do presidente Jeffrey R. Holland em dezembro, Gerald Cusset e Clark G. Gilbert foram chamados e ordenados como os mais novos membros do Quórum dos 12 Apóstolos. Senti paz. Eu sabia que vinha do Senhor. Eu sempre disse sim ao Senhor. Esta é uma época maravilhosa para direcionar as pessoas para o Salvador Jesus Cristo. E quando fazemos isso, podemos encontrar alegria, consolo e paz nele. O Elder Cusset serviu como bispo-presidente da igreja por mais de 10 anos e o Elder Gilbert servia como comissário do sistema educacional da igreja desde 2021. Além disso, o Elder Dieter F. Uchtdorf foi chamado como presidente em exercício do Quórum dos 12 Apóstolos. É um momento de crescimento histórico para a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O presidente Nelson costumava falar com frequência sobre a coligação de Israel. E creio que é isso que estamos vendo. Nos primeiros 6 meses deste ano, o número de conversos aumentou mais de 20% em relação ao ano anterior na Europa, na África, na Ásia, na Oceania e na América Latina. Na América do Norte, observamos um aumento de 17%. Por trás desse crescimento, vidas estão se aproximando de Jesus Cristo, à medida que seu evangelho traz esperança, propósito e direção. Temos uma explicação para o propósito da vida e as atividades que nos conduzem ao destino celestial. Mais de 85 mil missionários estão servindo no mundo inteiro. Como o número de missionários continua a aumentar, a igreja anunciou a criação de mais 55 missões em outubro. Fico muito feliz só de saber que há mais pessoas dispostas a receber o Evangelho. E em novembro, a primeira presidência anunciou que as moças podem começar o serviço missionário aos 18 anos em vez de aos 19. Comecei a chorar porque estava muito animada. Isso é maravilhoso para as moças.
pois elas têm a oportunidade de pensar em todas as opções que estão disponíveis para elas. Ter a oportunidade de servir missão agora me dá um propósito na vida. O Senhor reservou uma geração eleita para enfrentar os desafios dessa geração e para preparar todos nós para o retorno do Salvador. Um número recorde de jovens e jovens adultos está participando dos programas extracurriculares de educação espiritual do Instituto e do Seminário da Igreja, que juntos devem chegar a 1 milhão de alunos em todo o mundo este ano. A obra do Senhor continua a avançar de forma poderosa. Esses números crescentes são um testemunho claro de que o Evangelho está tocando o coração das pessoas e transformando a vida delas em todos os lugares. Vou arriscar uma profecia. O crescimento da igreja vai acelerar ainda mais. Eu me uno a essa profecia. Amém. Como educador, reitor de universidade e apóstolo do Senhor Jesus Cristo, o presidente Jeffrey R. Holland desenvolveu um profundo amor pelo conhecimento do Evangelho e o compartilhou com outras pessoas de uma maneira profundamente pessoal e relacionável. As pessoas achavam que meu pai era o melhor amigo delas, porque ele também pensava assim. Ele realmente era alguém que amava estar com as pessoas. O presidente Holland foi apoiado como apóstolo de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias em 1º de outubro de 1994. Obviamente, a minha maior emoção e a mais alegre de todas as realizações é a oportunidade, como o Neff expressou, de falar de Cristo, regozijar-me em Cristo, pregar a Cristo e profetizar de Cristo. Com o falecimento do presidente da igreja, Russell M. Nelson, ele se tornou presidente do Quórum dos 12 Apóstolos em 14 de outubro de 2025. Jeffrey R. Holland nasceu no dia 3 de dezembro de 1940 em St. George, Utah, filho de Frank D. e Alice Bentley Holland. Ele serviu missão em Londres, Inglaterra, e em 1963 casou-se com Patricia Terry. O casal tem 3 filhos e muitos netos e bisnetos. O presidente Holland se formou em inglês e educação religiosa pela Universidade Brigham Young e em estudos americanos pela Universidade de Yale. Lecionou como professor e diretor do Instituto da Igreja antes de se tornar decano de educação religiosa na BYU. De 1980 a 1989, foi o 9º presidente da BYU. Independentemente dos desafios apresentados na vida, o presidente Holland acreditava que as soluções dependiam, em última análise, da expiação de Jesus Cristo. A todas essas pessoas, ofereço o mais eficaz e doce remédio que conheço. Ele se encontra no claro chamado que o próprio Salvador fez ao mundo. Ele o fez no começo de seu ministério e também no fim. Fez aos crentes e àqueles que tinham dúvidas. Fez a todos, quaisquer que fossem seus problemas pessoais. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A seguir, 250 caminhões para 250 anos. A igreja faz doações recordes em todo o país e fornecer milhares de laptops na Mongólia ajuda a ensinar e inspirar a nova geração. Conectando e partindo. Em outubro, a igreja doou caminhões de alimentos de seu armazém central do bispo em Salt Lake City para ajudar a enfrentar diversas dificuldades. É uma das várias iniciativas com as quais a igreja está colaborando. A América 250, a maior celebração de aniversário da história dos Estados Unidos. É bom vê-los. O Comitê da América 250 se reuniu com líderes da igreja na Praça do Templo como parte da abertura oficial. Estamos muito satisfeitos em trabalhar com a América 250 como parte de uma celebração nacional e celebração local com serviço. Somos gratos pela generosidade da igreja. Não há nenhuma ideologia política. Tenho o prazer de anunciar que estamos destinando 250 caminhões de alimentos que serão entregues a 250 bancos de alimentos em todo o país. Destinamos cerca de 10 milhões de refeições a essa iniciativa. Da Califórnia ao Michigan, caminhões começaram a chegar a seus destinos poucos dias após sua partida. Temos mais de 14 mil quilos de alimentos aqui, que vão durar por anos.
Acho incrível que eles estejam fazendo isso em todo o país. Esperamos que não seja uma celebração de um único dia, mas uma celebração que permaneça no nosso coração por longos períodos de tempo, para reconhecer com gratidão não apenas o passado, mas o mais importante, o futuro. Mas nem todas as doações anuais de alimentos da igreja chegam a seu destino por terra. Em Tacoma, Washington, a TOT Maritime Alaska arcou com os custos do container da igreja com 18 mil quilos de manteiga e queijo e o enviou por mar em seu último trecho até o Alasca. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias tem oferecido apoio contínuo com remessa após remessa de ajuda. Apenas alguns dias antes do Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos, várias igrejas em todo o estado, como a Igreja da Vida Real, a Igreja Bíblica de Wasilla e a Igreja de Jesus Cristo, tornaram-se extensões da Bênção de Ação de Graças anual do Banco de Alimentos do Alasca. Feliz Dia de Ação de Graças! É um evento de 2 dias que oferece a preparação de 12 mil jantares, incluindo manteiga, uma iguaria cara em um estado que possui apenas uma fábrica de laticínios que pode custar até $22 por quilo em alguns lugares. Sou mãe solteira com todos os meus filhos aqui. E quando se trata de ação de graças, quero proporcionar uma boa refeição para minha família. E vocês estarem aqui para ajudar com isso é realmente uma bênção. Meus 2 caçulas têm doenças renais e eu não consigo ganhar muito dinheiro porque tenho que trabalhar de casa. Então isso me ajuda muito. Feliz Dia de Ação de Graças! Eu gosto do fato de que eles não nos fazem sentir que estamos recebendo uma esmola. É caloroso, é acolhedor e é o tipo, estamos aqui para ajudar. É um grande esforço que inclui meses de planejamento e colaboração de dezenas de empresas e religiões. O apoio que a igreja tem dado ao Banco de Alimentos do Alasca realmente nos permite cumprir nossa missão de maneiras que não seríamos capazes de realizar de outra forma. Nos vastos e silenciosos trechos do deserto de Gobi, na Mongólia, a emoção e a alegria ressoam nas escolas rurais em setembro, com a chegada de 240 laptops Chromebook. O embaixador dos Estados Unidos na Mongólia disse: eles precisam de ajuda nessas províncias, precisam de uma maneira de estudar online. E assim, com a ajuda de uma doação da igreja, iniciou-se um esforço nacional que transformaria as escolas em toda a Mongólia. Este é um presente e uma ajuda muito necessários para os alunos. Isso aumentará a qualidade do aprendizado e as habilidades deles com a tecnologia da informação. Quando a iniciativa for concluída, 3 mil Chromebooks terão chegado a 300 escolas, capacitando mais de 100 mil alunos com as ferramentas necessárias para sonhar mais alto. Depois que o furacão Melissa varreu a Jamaica em outubro, centenas de famílias ficaram sem casa, eletricidade e água. Em resposta, mais de 50 voluntários da igreja prepararam mais de 100 pacotes de emergência. O que estamos fazendo aqui hoje é manifestar a obra do Senhor, servindo a nossos irmãos e nossas irmãs, ajudando a aliviar seu sofrimento. O 70 Autoridade-Geral, Elder Ahmad S. Corbett, dirigiu o trabalho com os líderes locais e o Departamento de Bem-Estar da igreja. Jesus Cristo nos ordenou a estender a mão e a abençoar nossos irmãos e nossas irmãs. E as pessoas sentem isso e sentem o amor de Jesus Cristo ao trabalharmos juntos para ajudar outras pessoas a ter o que precisam. Em janeiro, vários grandes incêndios eclodiram no sul do Chile, tornando-se uma das catástrofes mais destrutivas que a região tinha visto em décadas. E em resposta, voluntários da igreja se mobilizaram para ajudar, muitos dos quais haviam perdido suas próprias casas dos incêndios. Sou uma das pessoas afetadas pelo incêndio. Perdi minha casa no dia do incêndio, assim como muitos membros da igreja neste bairro, o bairro de Lirken. E a verdade é que foi uma experiência muito difícil. Bem, eu pessoalmente perdi tudo. E como muitos membros da ala, perdemos tudo. Perdemos nossas casas. Em coordenação com o governo local e com o site de serviços da igreja Servir Agora, kits de higiene e suprimentos essenciais foram reunidos e distribuídos. Temos vários projetos humanitários que estão sendo preparados e já foram aprovados para ajudar nossos irmãos e nossas irmãs a se reerguerem. Temos também as irmãs dos serviços familiares, que vieram dar apoio psicológico em uma situação que é muito difícil emocionalmente. Procurando seguir o exemplo de Jesus Cristo no cuidado dos necessitados, a igreja divulgou seu relatório anual de 2025.
Mais de 1,6 bilhão de dólares foram destinados a mais de 3.500 projetos durante o ano, em 196 países e territórios. Além disso, 7,4 milhões de horas de trabalho voluntário foram doadas. Quando voltarmos, doar equipamentos médicos e de aprendizagem aos hospitais, fornecer treinamento aos santos e abrir um novo centro de treinamento missionário. O ministério dos líderes da igreja traz o amor e a esperança do Evangelho. Com certeza me tornei uma pessoa totalmente diferente. Aloha! No final de fevereiro, o presidente Dieter F. Uchtdorf, presidente em exercício do Quórum dos 12 Apóstolos, e sua esposa Harriet passaram 5 dias nas ilhas do Havaí, servindo, ensinando e prestando testemunho de Jesus Cristo. Este é um lugar de refúgio, um lugar de paz, um lugar de alegria e é um lugar de educação. Enquanto esteve lá, falou em um devocional na Universidade Brigham Young, Havaí, e reservou um tempo para ministrar aos alunos individualmente. Por algum motivo, sinto que não sou boa ou inteligente o suficiente para estar aqui, mas de alguma forma consegui chegar até aqui. Você é boa o suficiente, você é inteligente o suficiente. E você é ótima porque é uma filha de Deus, certo? Ele ama você. Obrigada. E você é boa. Estas últimas semanas e meses têm sido uma luta. Com sua fé e seus talentos, você sempre encontrará um lar. Na BYU, na comunidade de Laie, encontramos a cultura de Jesus Cristo. Concentrar-se em Jesus Cristo é algo que abençoará não apenas esta parte da Oceania e da região asiática, mas também o mundo todo. Em meu ministério, tive a oportunidade de conversar com líderes políticos em todo o mundo. E não saímos pedindo contribuições, em vez disso oferecemos nosso serviço e ajuda. Em novembro, o elder David A. Bednar, do Quórum dos 12 Apóstolos, viajou para o Azerbaijão, onde se reuniu com líderes religiosos e governamentais e teve a oportunidade de participar de um marco especial para a região. A inauguração da primeira capela da igreja no país após receber reconhecimento oficial em 2024. É um dia histórico para a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias no Azerbaijão. Estamos honrados e encantados por estar aqui, ser formalmente reconhecidos e dedicar esse edifício onde nos reuniremos e adoraremos. O evento foi amplamente coberto pela mídia nacional e contou com a presença de convidados ilustres, incluindo autoridades governamentais e líderes religiosos. À noite foi realizada uma reunião para membros e amigos da igreja, na qual o elder Bednar ofereceu uma oração dedicatória. Na nova capela ocorrerão serviços dominicais de adoração, programas para os jovens, atividades de história da família e eventos comunitários abertos a pessoas de todas as origens. Além de se reunir com os presidentes do Azerbaijão e do Uzbequistão, o elder Bednar participou do Festival de Tolerância e Convivência em Abu Dhabi, onde participou da cerimônia de abertura e do estande da igreja, que funcionou durante todo o festival. Estamos na linha de frente do Evangelho na área África Central. O elder Ronald A. Rasband, do Quórum dos 12 Apóstolos, juntamente com sua esposa Melanie, realizaram um ministério em 5 países na África Oriental e Central em novembro. Tudo o que estamos fazendo aqui é estabelecer um alicerce para que a igreja cresça forte e vigorosa e traga muitas mais almas ao Senhor Jesus Cristo. Na República do Congo, o elder Rasband passou um tempo com jovens adultos no Centro Global de Educação BYU Pathway, patrocinado pela igreja em Brazzaville, onde os alunos recebem uma educação espiritual disponível online. Conforme eu ia de sala em sala, vi que todas estavam lotadas de alunos. Eles estão lá não apenas para o Pathway, mas também para o Instituto. Vocês estão maravilhosos! Na República Democrática do Congo, o elder Rasband se reuniu com os missionários e dedicou o novo Centro de Treinamento Missionário de Kinshasa. Muitos jovens conversos estão em idade missionária e querem ir para a missão. Este CTM no Congo vai atender principalmente aos missionários congoleses. Na nação insular de Seychelles, o elder Rasband se reuniu com um pequeno grupo de santos dos últimos dias
e presidiu a primeira reunião sacramental oficial do país. Foi uma viagem muito ampla e excelente. Acho que aproximamos as pessoas de Jesus Cristo. Que bom ver vocês. O português é o idioma do meu coração. Quando falo português, falo do coração, falo da minha alma. Em novembro, o apóstolo Ulisses Soares e sua esposa Rosana concluíram um ministério de 5 dias em seu país natal, o Brasil, onde participaram de ações humanitárias e se reuniram com membros da igreja e missionários. Deus vai fazer tudo o que Ele pode para nos trazer de volta. Foi tão especial ouvir as palavras de um apóstolo, dirigidas tão precisamente às minhas dúvidas e perguntas. Minha mãe orou por isso. Com certeza me tornei uma pessoa totalmente diferente, muito mais forte do que eu era quando cheguei. O povo do Brasil é muito fiel e se conecta com o Salvador Jesus Cristo com bastante facilidade. Em São Paulo, o Elder Soares visitou uma organização sem fins lucrativos que transforma vidas, onde as famílias lutam contra a seca e a pobreza. O Elder Soares anunciou uma doação financeira da igreja para apoiar os esforços que os amigos do bem estão fazendo para aumentar a autossuficiência, a esperança e a dignidade daqueles a quem servem. Senhor governador, muito prazer em conhecê-lo, Elder Ulisses Soares. O Elder Soares também se reuniu com líderes governamentais que têm trabalhado com a igreja em iniciativas humanitárias. Trabalhamos com o governo para que eles possam realmente ver nossa real intenção de compartilhar o amor de Deus com as pessoas, especialmente aquelas que estão sofrendo. Na igreja, procuramos identificar coisas importantes que podemos fazer e que possam causar impacto. O Elder Dale J. Renlands, do Quórum dos 12 Apóstolos, e sua esposa Ruth viajaram para a América do Sul em novembro, onde puderam ver em primeira mão como as doações da igreja ajudaram a melhorar os cuidados com a saúde. Estamos aqui neste hospital pediátrico especializado e há pessoas extraordinárias aqui fazendo coisas notáveis. Na Argentina, a igreja doou ventiladores e um microscópio cirúrgico para o Hospital Infantil Ricardo Gutierrez, otimizando o tratamento respiratório de recém-nascidos em estado crítico. E no Uruguai, a igreja doou sistemas de monitoramento neurológico que permitiram que o Hospital Dr. Manuel Cantela realizasse mais de 4.000 estudos médicos avançados. Não estamos tentando chamar atenção. Fazemos isso porque seguimos Jesus Cristo. Devemos sempre procurar viver nossa vida para ser uma luz, mas essa luz que compartilhamos é a luz de Jesus Cristo. Em sua primeira designação mundial desde que se tornou apóstolo da igreja em novembro de 2025, o Elder Gerald Cousset e sua esposa Valérie retornaram à sua terra natal para ministrar em Paris. Foi como se nunca tivéssemos saído. Em todo o mundo, inclusive na França, um avivamento espiritual está em andamento. Estamos vendo um aumento significativo de batismos na França neste momento. O ano passado foi melhor em muitos e muitos anos. Um enorme crescimento no número de batismos e muitos deles são jovens adultos. Estive em Utah em novembro passado, mas fui batizada aqui em Nogent. Muito prazer em conhecê-la, Valérie. Há uma nova onda de uma nova colheita. E muitos desses novos membros vêm de famílias migrantes de todo o mundo. Foi lindo de se ver. No centro de visitantes do Templo de Paris, o Elder Cousset passou um tempo com membros recém-batizados. É preciso ter coragem para mudar. É preciso ter coragem para se converter. É preciso ter coragem para mudar sua vida. Desde que me filiei à igreja, quis mudar todos os aspectos da minha vida. Meu jeito de viver, meu trabalho e as pessoas ao meu redor. Sempre que possível, tentamos cumprimentar as pessoas no final. Essa é uma oportunidade de olhar nos olhos das pessoas, expressar gratidão, expressar o amor de Cristo por elas. Somos todos filhos e filhas de Deus, e é maravilhoso ver isso. Vocês estão dividindo. Que bom! A presidente-geral da Sociedade de Socorro Camille N. Johnson de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias iniciou um ministério na Eurásia no final de fevereiro. Sua visita começou em Bishkek, no Quirguistão. O ponto alto do meu tempo aqui no Quirguistão é ver que o trabalho dos serviços humanitários da igreja está muito alinhado com nossa iniciativa global de melhorar o bem-estar das mulheres e crianças. A presidente Johnson visitou projetos humanitários apoiados pela igreja, incluindo um orfanato.
Vocês estão felizes hoje? Tivemos a oportunidade naquele orfanato de estar com as crianças. E essa foi uma oportunidade eterna de abraçar aquelas queridas crianças. Gostou de ficar no colo? A igreja também está auxiliando um hospital nacional para salvar a vida de bebês e de suas mães. As pessoas aqui ficaram muito gratas pelos esforços dos serviços humanitários da igreja, em abençoá-las com os materiais de que precisavam para ensinar profissionais médicos em todo o país a cuidar de bebês. Do outro lado da fronteira, no Cazaquistão, a igreja está crescendo. Há várias congregações e uma nova capela em Almaty. Tivemos a bênção de participar de um batismo aqui no Cazaquistão. 3 novos membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Um casal e outra querida irmã. Aqui no Cazaquistão, tivemos a oportunidade de visitar um orfanato e ver um show de fantoches que está sendo usado em toda a área Eurásia. É uma forma de ensinar hábitos saudáveis às crianças. Os missionários foram os responsáveis pela apresentação dos fantoches, o que foi encantador. Foi uma oportunidade para eles servirem e levarem esperança e alento àquelas crianças. A presidente Johnson concluiu seu ministério no país da Geórgia, onde a igreja está colaborando com uma creche para crianças com deficiências. Ela também se reuniu com líderes de mulheres na Geórgia e participou de uma reunião especial para as Irmãs da Sociedade de Socorro de Tbilisi. A seguir, com um simples apertar de um botão, a doação de porcos muda a vida de famílias necessitadas. E, concluindo uma história que vem sido escrita há 1.200 anos, os historiadores da igreja trabalham com uma nação Xoxone para restaurar uma parte da sua história sagrada. Todo Natal, as máquinas de doação Seja a Luz do Mundo iluminam a vida tanto de quem doa quanto de quem recebe. Essas máquinas patrocinadas por a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias permitem que as pessoas doem itens e serviços de organizações sem fins lucrativos. Neste caso, leitões fornecidos pela Academy for Creating Enterprise. Quando recebemos esses 2 porcos, nós cuidamos deles e os criamos. Ficamos muito felizes. Esses porcos proporcionam um caminho para sair da pobreza. O porco adicional que recebemos foi uma grande ajuda para a nossa família. Além dos porcos, a academia ensina os beneficiários como transformar esse presente em um negócio duradouro. Com esses porcos, nós teremos lucro em 3 meses. Muitas dessas famílias, simplesmente criando os porcos e depois levando-os ao mercado, conseguem dobrar sua renda anual. Sou muito grata a todos os doadores que me deram os porcos. Por causa deles, consegui construir minha casa e comprar comida. Para muitos, o impacto dessas doações vai muito além do seu valor monetário. Anos atrás, a família Aguilar perdeu seu filho para uma doença terrível, depois de ter vendido todos os seus porcos para pagar o tratamento dele. Mas os porcos que receberam recentemente, devido à bondade de pessoas desconhecidas, lhes trouxeram esperança. A nossa perspectiva de vida mudou. Esse programa, por meio da campanha Seja a Luz do Mundo, nos ajudou a crescer novamente e a ter esperança de um novo começo. Essas são só algumas das maneiras pelas quais vidas estão sendo mudadas por meio da iniciativa das máquinas de doação. Em 2025, esses quiosques estiveram em mais locais do que nunca. E só naquele ano, mais de 4,8 milhões de itens ajudaram famílias em todo o mundo. Com cada doação, fazendo a diferença. Esses porcos são mais importantes para nós porque nos foram dados voluntariamente. Agradecemos a quem os doou. É uma relíquia sagrada para o grupo do noroeste da nação Xoxone, que vivia e caçava nessas montanhas no norte de Utah. Essa era uma área muito importante, especialmente para a minha família. É um lugar muito espiritual. Essa pedra, aparentemente simples, começou o último capítulo de sua extraordinária história em uma fria manhã de dezembro, em uma capela da igreja em Tremonton, Utah. Historiadores dizem que o povo Fremont, antepassado dos Xoxone, criou as gravuras na rocha, chamadas petróglifos, há cerca de 1.200 anos. Mas, há cerca de 80 anos, o artefato foi retirado de seu local original e levado para a igreja. Conta a história que, em meados ou no final da década de 1940, um grupo de homens ou escoteiros, dependendo de quem conta a história, transportou a rocha de 1.100 quilos apenas com esforço físico e uma caminhonete.
Posso entender que eles tenham olhado para essa rocha e pensado, não seria bom ter isso em nossa comunidade? Em 2011, arqueólogos amadores descobriram a rocha e historiadores da igreja começaram a trabalhar com a nação Xoxone em um plano que permitiria à igreja restaurar e devolver a pedra ao seu local original. Temos uma obrigação moral e ética de cuidar de objetos como esse que estão em nossa posse, e especialmente de devolver aqueles que são, neste caso, muito sagrados, aos seus legítimos proprietários. O artefato antigo começou sua jornada de volta para casa, depois de ser cuidadosamente removido do concreto e transportado para Provo, para as mãos ávidas de especialistas em conservação, cujo objetivo era limpar e preservar os petróglifos, removendo da rocha anos de crescimento de líquens, um processo certamente meticuloso e delicado. Temos que ter muito cuidado ao remover o material dessas áreas de pátina intacta para não arrancar junto nenhuma dessas microfissuras ou parte da superfície. Em um dia excepcionalmente quente e ensolarado de inverno, o artefato sagrado, limpo e preservado, foi transportado de volta para seu local original, perto da fronteira entre Utah e Idaho, para mais uma vez se juntar a seus companheiros petróglifos, para não mais serem separados. É muito emocionante ver o objeto de integrar quase que instantaneamente em um cenário perfeito, e eu sou muito grato por todos que estiveram envolvidos. Para marcar a ocasião memorável, o líder espiritual da tribo ofereceu uma bênção. Ele orou para que todos fossem abençoados por terem ajudado. E é muito emocionante ouvi-lo dizer isso em Xoxone. A seguir, a construção de templos continua em todo o mundo. E vamos dar uma olhada na reforma do templo de Salt Lake para ver como os vitrais estão compartilhando a luz de Cristo. Algumas das coisas inesperadas foram os momentos de intervenção divina. Os templos da Igreja de Jesus Cristo são os locais mais sagrados de adoração para os santos dos últimos dias. Seu propósito é ajudar os membros a se aproximarem do Pai Celestial e de seu Filho, Jesus Cristo, ao fazer promessas sagradas para si mesmos, para sua família e para as pessoas que morreram sem a oportunidade de receber essas bênçãos nesta vida. Em 14 de dezembro, o presidente da área Estados Unidos Nordeste da Igreja anunciou a construção de um templo em Portland, Maine. O templo de Portland, Maine, foi o primeiro templo recente a ser anunciado fora da Conferência Geral, uma prática sobre a qual o presidente da igreja, Dallin H. Oaks, falou em janeiro. Há muito tempo me ocorreu que o melhor lugar para anunciar um templo é no distrito daquele templo. Em 12 de outubro, o elder Gary A. Stevenson, do Quórum dos 12 Apóstolos, dedicou o recém-construído templo de Elko, Nevada. E nas montanhas do oeste, o falecido presidente Jeffrey R. Holland dedicou o templo de Grande Junction, Colorado, em 19 de outubro. Na América do Sul, o apóstolo Ulisses Soares dedicou o templo de Bahia Blanca, Argentina, em 23 de novembro. E no dia 11 de janeiro, o presidente Dallin H. Oaks dedicou o templo de Burley, Idaho, sua primeira dedicação de templo como presidente da igreja. No sudoeste asiático, o apóstolo David A. Bednar dedicou o templo de Alabang, Filipinas, em 18 de janeiro. E em 1º de março, no sul da África, o apóstolo Garrett W. Gong dedicou o templo de Harare, Zimbábue. A reforma do templo de Salt Lake está passando de uma construção robusta para um trabalho mais refinado e detalhado que requer um toque de artista. Eu sabia, quando estávamos cogitando a ideia de levar esse projeto adiante, que era uma oportunidade monumental. Tentar nos manter concentrados. Organizar tudo isso é uma tarefa e tanto. É um projeto gigantesco de 7 anos para criar peças individuais de vitral. São mais de 6.000 peças entre as duas janelas, mas isso é só uma única camada. Estamos com uma média de 2 a 3 camadas de vidro para cada seção desse vitral. Então são 18.000 peças de vidro. Empilhar ou sobrepor os pedaços de vidro, cada um com sua própria tonalidade única, produz uma variedade de cores, criando cenas da vida do Salvador. Não há nada estático neste vitral por causa da luz. Está sempre mudando e evoluindo com a estação e a hora do dia. À noite, esse vitral só vai parecer assim, mas pela manhã, com a chegada da luz, essas cores vão surgir.
Algumas das coisas inesperadas nesse processo foram os momentos de intervenção divina. O maior desafio era: quem ainda fabrica vidro trapeado? Ninguém faz mais vitrais assim. Eu encontrei na internet dando uma palestra e, enquanto estava trabalhando, ouvi alguém dizer: tem sido a paixão da minha vida trabalhar com o vidro Tiffany. Mal sabia eu que também era o sonho dele ter essa oportunidade. Quando a conheci, não demorou para percebermos que éramos espíritos com afinidades. Adoro trabalhar com pessoas apaixonadas pelo que fazem. O trabalho se torna mais leve quando você o faz com o grupo certo. E esses momentos não acontecem por acaso, eles são divinamente inspirados. Eu já os vi acontecer comigo inúmeras vezes nesse projeto. Quando olho para este vitral, para a cor e para a beleza dele, fico muito emocionada. Quero que as pessoas sintam o que eu sinto quando olho e crio, e que possam sair de lá e ser igualmente inspiradas e criar algo belo e significativo. 1, 2 and 3. Em março de 2026, seu trabalho inspirado culminou na conclusão desses vitrais em estilo tríptico. 3 janelas que ilustram um tema central que mede cerca de 4 metros de largura por 7 metros de altura. Essas obras-primas estão agora instaladas em cada um dos pavilhões norte do templo, para servir como lembretes duradouros de que esta é a casa do Senhor. É maior do que todas as partes juntas, e ao se unirem é como a cereja do bolo. É incrível. Eles estão maravilhados e eu estou maravilhada por eles. O público terá a oportunidade de apreciar de perto esses vitrais durante a celebração do Templo de Salt Lake, programada para ocorrer de abril a outubro de 2027. Quando voltarmos, Revivendo a História, uma viagem de 93 dias homenageia os imigrantes que buscam liberdade religiosa. Centenas de líderes municipais ouvem um apóstolo e se unem ao serviço. E a igreja se prepara para receber novamente os Jogos Olímpicos em Salt Lake City. Essas histórias e muitas mais em Notícias. Os primeiros santos noruegueses foram fundamentais para o crescimento da igreja. Vieram em uma época em que a igreja precisava de força. Emoção, amor pelos antepassados e orgulho norueguês estavam evidentes em outubro, quando a embarcação de madeira, o Restauração, chegou ao porto de Nova York após uma travessia do Atlântico de 98 dias. A viagem marcou o aniversário de 200 anos da viagem original que trouxe imigrantes noruegueses em busca de liberdade religiosa, muitos dos quais se filiaram à igreja. Após a devastação dos tufões Tino e Yuan nas Filipinas, o apóstolo Patrick Kiron e sua esposa Jennifer visitaram a área em novembro, onde se reuniram com membros e amigos da igreja afetados. Em resposta aos desastres, a igreja forneceu assistência de emergência às famílias em Cebu, incluindo alimentos, suprimentos de higiene e equipamentos de filtragem de água. Quando estais a serviço de vosso próximo, estais somente a serviço de vosso Deus. Durante a cúpula anual da Liga Nacional das Cidades, em novembro, 270 líderes governamentais se reuniram no Centro de Convenções Salt Palace, em Salt Lake City, enquanto o apóstolo Gary A. Stevenson falava sobre a união promovida por atos de serviço. A reunião foi patrocinada pela plataforma de serviço comunitário da Igreja Servir Agora, que proporcionou aos membros da CNL, Liga Nacional das Cidades, a oportunidade de servir ao lado da Presidência Geral da Sociedade de Socorro da Igreja, ao montarem kits de higiene para o Centro Urbano Crossroads. 32 anos após os Jogos Olímpicos de Inverno de Salt Lake, em 2002, o evento esportivo mundial retornará às Montanhas Rochosas. E em um evento de mídia na sede da Associação de Imprensa Estrangeira de Milão, em fevereiro, a igreja se comprometeu com uma contribuição financeira, apoio ao local, uso de terrenos e milhares de voluntários. Apresentando-se para plateias lotadas durante 3 noites e milhares de pessoas que acompanharam a transmissão ao vivo, o Coro do Tabernáculo e a Orquestra da Praça do Templo trouxeram sua turnê Canções de Esperança para São Paulo, Brasil, em março. O apóstolo Ulisses Soares deu as boas-vindas ao público no início de cada concerto, que também contou com artistas convidados da região e um coro infantil. Estar no meu próprio país, onde cresci, foi uma grande emoção e um sentimento de profunda gratidão. A Conferência Anual de História da Família Rootstack foi realizada em Salt Lake City em março. Organizada pelo Family Search, a Rootstack 2026 destacou as tendências emergentes em genealogia e contou com uma variedade de oradores convidados notáveis, incluindo o elder Ronald A. Hesband e sua esposa Melanie, que falaram no dia de descoberta anual do evento.
Reconhecemos que nossa fé não é somente nossa, mas é uma dádiva transmitida de geração em geração. Você simplesmente se senta, coça a cabeça e diz: nossa, é inacreditável. Quando voltarmos, a resolução de um mistério de 180 anos revela a verdadeira identidade do sino de Nauvoo e une duas religiões. Em um dia ensolarado de outono, um amado sino perdido por quase 180 anos está finalmente de volta ao seu lar em Iowa. Seu paradeiro durante esse tempo é uma história fantástica, envolvendo roubo, trapaça e uma identidade equivocada. Você simplesmente se senta, coça a cabeça e diz: nossa, é inacreditável. Por muito tempo acreditou-se que ele era o histórico sino de Nauvoo, colocado na praça do templo em Salt Lake City por mais de 60 anos. Mas, na verdade, trata-se do sino Hammer, roubado da primeira igreja presbiteriana da cidade de Iowa. Mas não tire conclusões precipitadas. Foi uma surpresa atrás da outra. A história começa em 1848. O pastor Michael Hammer, cofundador da igreja Wood Frame original, foi demitido, acreditando que poderia levar o sino da igreja como compensação pelo dinheiro que lhe era devido. E ele decidiu fazer exatamente isso. Hammer recebeu os direitos de levar itens móveis. E foi aí que surgiu a questão. Hammer achava que o sino era móvel, e os membros da congregação não concordavam com ele. Hammer estava no processo de baixar o sino do campanário da igreja quando os habitantes da cidade tiraram a escada dele, prendendo-o enquanto escondiam o sino em um rio próximo. Um tempo depois, um pequeno grupo de homens que sabia de sua localização roubou o sino do rio e partiu rumo à Corrida do Ouro na Califórnia. O sino chegou até Salt Lake City, cerca de 1.900 quilômetros a oeste, onde sua propriedade foi deturpada e acabou sendo vendido para a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O sino foi então guardado com uma nota muito vaga que dizia apenas "sino velho". No final da década de 1930, o sino foi redescoberto por uma nova geração. Mas com a falta de documentação, eles o confundiram com o sino de Nauvoo. Eles publicaram a notícia de que ele havia sido descoberto e isso deixou as pessoas animadas e eventualmente ele foi instalado na praça do templo. Ele foi tão bem recebido pela comunidade que seu badalo era ouvido de hora em hora nas emissoras de rádio e televisão locais. Depois de mais de 60 anos e de pesquisas minuciosas, os historiadores descobriram sua verdadeira identidade. Em 2023, como parte da reforma do Templo de Salt Lake e da Praça do Templo, o sino Hammer foi removido. Quando surgiu a opção, dissemos, a melhor coisa a fazer seria enviá-lo de volta para a igreja de onde ele veio. Foi um verdadeiro choque e uma surpresa real. A Igreja de Jesus Cristo enviou o sino às suas próprias custas para a Virgin Bell Company, em Cincinnati, Ohio, para a reforma. Depois que o sino foi jateado e polido, ele está de volta à sua cor de bronze original, o que significa que parece exatamente o mesmo que quando saiu da fundição, há mais de 100 anos. No domingo 5 de outubro de 2025, em uma celebração jubilosa de seu retorno, os membros da primeira igreja presbiteriana receberam os santos dos últimos dias para um culto interreligioso e a rededicação do sino. Rededicamos este sino ao propósito para o qual ele foi criado. Ao ouvirmos nossos 2 sinos soarem, ouvimos as possibilidades tocando com eles. A reunião do sino também unificou 2 religiões para uma comunhão futura. É uma oportunidade de expansão para as 2 comunidades. Encontraremos outros projetos com os quais podemos colaborar. Queremos estabelecer um relacionamento entre as 2 igrejas para fazer coisas na comunidade, estar envolvidos em eventos e serviços comunitários, para que possamos trabalhar juntos e fazer com que as pessoas se voltem para o Salvador. Esse é o nosso desejo como igrejas, o de voltar o coração das pessoas para o nosso Salvador Jesus Cristo. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias apresentou A Igreja no Mundo, abril de 2026. Para assistir à Igreja no Mundo online e as versões completas dessas histórias, inscreva-se no canal da Sala de Imprensa da Igreja no YouTube ou acesse newsroom.churchofjesuschrist.org.